Universo 58 mais em nova temporada, focando cerimonialistas. É uma profissão super importante para evento, para festas, para qualquer coisa que você queira que funcione muito bem. Hoje continua comigo a Cecília de Arruda, que é cerimonialista, super experiente, e estamos recebendo um convidado. Cecília, apresenta o nosso convidado. Nosso super convidado, Luciano Toledo, que foi fundador de um grupo de celebrantes sociais e cerimonialistas Novo Cerimonial, e ele é focado no cerimonial social. Vocês vão entender tudo sobre celebrante social e cerimonial social com Luciano Toledo. Muito bom, você é celebrante e cerimonialista. Muito bem, muito obrigado pelo convite, obrigado Cecília, obrigado Ida. Muito bom estar aqui com vocês e ter a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o cerimonial social, esse mercado que cresce tanto no Brasil, né? Estamos curiosos. A estimativa é de 17 bilhões de reais para 2024, assim, então é ultrapassar os 17 bilhões, então é um mercado que cresce bastante. Tem essa questão do celebrante e do cerimonialista, é pertinente inclusive falar sobre isso. Então assim, para desmistificar os dois. tudo. Eu sou celebrante, sou focado em celebrações de casamento. Eu até sou cerimonialista de formação, vamos dizer assim. Fiz todos os cursos possíveis de cerimonialista, mas eu não atuo como cerimonialista, eu atuo como celebrante social. O que um celebrante social faz? O celebrante social, ele celebra acontecimentos humanos, ele celebra encontros, ele celebra reuniões. Vou dar um exemplo muito simples. A avó está fazendo 80 anos e a gente está no aniversário da avó, né? E todo mundo está ali, vamos cantar parabéns para a avó que está fazendo 80 anos. E alguém toma a palavra, toma uma taça e fala, porém antes, vamos levantar um brinde à nossa avó. Então todo mundo com a taça na mão e eu tenho algumas palavras. Então a nossa avó, que tal, ele se tornou um celebrante nessa hora, ele acabou de ser o celebrante daquela festa. E ele empunha a taça, chama o brinde, leva o ânimo, a alegria de todos ali em comemoração do aniversário da avó. Eu faço isso de uma maneira profissional. Então essa é a grande diferença. O que o Você dá a importância do evento, você dá a solenidade e a importância que aquele evento merece. Exatamente, a gente traz isso, né? Depois de tantos anos no mercado, a gente traz isso de uma maneira profissional. É isso que o celebrante social, hoje um profissional, faz. E o cerimonialista, ele trabalha muito nos bastidores do evento, né? Aquele trabalho quase que invisível ali, aquele trabalho de alguém que trabalha por trás do palco, né? Por trás dos acontecimentos, é aquele que rege todos os acontecimentos. Então, por exemplo, eu sempre brinco que o cerimonialista é o meu chefe, então eu tenho que entender ali os protocolos, os acontecimentos do evento social, né? Então vamos falar de um casamento, por exemplo. Todas aquelas entradas, todas aquelas trocas de voto, aliança, cumprimento, saída, se for ter civil, todos esses acontecimentos, quem comanda, né, é o cerimonialista. E eu dou voz a esses acontecimentos, eu trago essa mensagem dentro desses acontecimentos. O casamento, Luciano, é uma coisa muito tradicional e ela é mais antiga que o tempo. Teve uma mudança nesse sentido? O casamento hoje é diferente de antes porque é uma tradição, né? Conta um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta. Sim, né? Eu estou no mercado há 15 anos, mas o casamento já está um pouquinho mais do que isso. E, por exemplo, quando o meu avô casou, né, quando meu pai casou, quando os nossos pais casaram, provavelmente eles casaram por debaixo de uma questão religiosa, eles casaram para poder legalizar então esse encontro, para poder formar essa família debaixo de uma bênção específica e assim conseguir o aval dos pais, de tudo isso. Com o tempo isso foi mudando. E aí, quando eu entro no mercado há 15 anos, o casamento ainda fortemente era um rito de passagem, né? Então a gente tem essa miscigenação religiosa no Brasil, com influências de diversas culturas, crenças e fé, desde de 40, 50 anos atrás. E essa miscigenação religiosa gerou filhos, né? E esses filhos, então, nascem em berços não nominalmente católicos, evangélicos, budistas ou protestantes, nascem em diversidade
muito grande de religião, cultura, crença, e eles precisam de alguém que os case dentro de algum, enfim. E aí, mas ainda tinha a questão do rito de passagem, que era, eu vou sair da casa do meu pai, eu também, a gente vai se encontrar depois do altar, né? Tá os dois de frente para mim ali solteiros, completamente solteiros. Quando eles se viram para lá, então esse rito de passagem é completo e agora eles são casados, né? Então eu os declaro casados, né? E aí eles viram para lá, são casados agora. Porém hoje, agora, né? Nós já estamos em 2024 e hoje o rito de passagem também está ficando, né? Para trás, assim, ainda tem muito. A gente está num momento de transição, acredito que demora mais uma década pelo menos, mas a gente está num momento de transição em que o rito de passagem vai ficando para trás e a gente vai entrando num lance do casamento que é a celebração, a comemoração. Muitos casais já moram juntos, já têm filhos, ou ela tem filho e ele não, ou ele tem filho e ela não, e eles se juntam, os dois têm filhos e se juntam e viram uma mega família, ou os dois são solteiros e se juntam, vão morar juntos, decidem que querem passar o tempo juntos, e aí falam, vamos comemorar isso, traz os amigos, traz a família, então o casamento ele acaba virando isso. Por isso, nós como celebrantes, né, como celebrantes sociais, nesse caso de casamento, a gente precisa estar muito atento para ouvir essas histórias e entender que não é o daqui para frente, não é o de agora para o resto da vida, é o que já vem acontecendo, cresce com o tempo e ganha novos patamares, né, novos horizontes. É isso que a gente tem percebido historicamente na questão do casamento. E o que muda no teu trabalho nessas condições, nessas situações? Principalmente a mensagem, principalmente o discurso. Então você imagina que um cerimonialista vem e me dá toda a ordem de protocolos. Então o que vai acontecer durante o casamento, né? Então é uma avó que entra com a aliança, é o cachorro que entra com a aliança, é um filho do casal que entra com a aliança, ou as entradas, ou não tem entrada, os noivos já estão na festa e para tudo para fazer a cerimônia, ou é a noiva que está organizando um casamento surpresa para o noivo, ou o noivo que está organizando um casamento surpresa para a noiva. Enfim, eu tenho que entender esses protocolos e construir uma mensagem. Essa mensagem, ela tem que ter um começo, meio e fim. Ela tem que falar por aquele casal. Então ela fala pelo casal, ela fala para o casal e ela fala do casal. É uma contação de história inspirada, né, ventilada de poesia, mas que traz uma mensagem. E qual é a mensagem que esse casal quer passar? Então a mensagem que o casal quer passar é que de hoje para o resto das nossas vidas, então é um rito de passagem, né? Agora, a partir de hoje nós somos casados. Essa é a mensagem, então nós vamos trabalhar com essa mensagem. Não, a mensagem que o casal quer passar é que a gente já vai muito bem, obrigado. E por isso vamos continuar, exatamente. Por isso a gente veio celebrar o amor. Então esse papo de hoje para o resto da vida, ele acaba e dá lugar a uma outra mensagem. A mensagem da celebração, a mensagem da comemoração, a mensagem da continuação. Nossa, muito interessante. E as outras festas mudaram também? Festa de 15 anos, bodas, mudou também? Tudo vem mudando, tudo vem mudando. As bodas ainda é uma comemoração muito gostosa. Você vê, eu tenho 15 anos de estrada, são mais de 2.000 casamentos celebrados e bodas de ouro, eu só fiz 4 até hoje. Você vê que eu conto, então se você vai comemorar bodas de ouro, me chame. Eu amo fazer bodas de ouro. Já fiz algumas. Para aumentar a estatística. Exatamente. Isso, Já fiz algumas de prata, de 18, de 12, de 10, né? Mas a bodas continua sendo uma comemoração familiar, né? Ela sempre é uma comemoração familiar, é uma vitória, uma conquista, né? Porque na verdade são só 4, porque quantos casais chegam às bodas de ouro, né? Isso na verdade é isso, com saúde, né? Com toda a família reunida. Então é uma grande celebração, muito rara. É uma grande celebração muito rara, falou tudo. Então as bodas continuam sendo uma comemoração familiar, assim, né? A última que eu fiz, a família chamou um músico profissional e ele, com a história do casal, com a minha ajuda ali, com todo mundo trabalhando junto, ele compôs uma música para o casal. Tá no Instagram, inclusive, a música. E aí ele compôs uma música com a história do casal. É um sertanejo de uma levada leve, assim, mas é fantástico, assim, foi a última que eu fiz. E é muito bonito de ver, né?
eles se olhando ali com todo amor, com toda a dedicação, 50 anos depois do primeiro sim, é interessante. A debutante, a gente teve um período muito ruim, né, que foi esse período de pandemia, que muitas debutantes estavam nesse período. E acabou que a festa de 15 mudou para 17, mudou para 16, mudou para 18. Sabe que diferença fez? Nenhuma. A gente comemorou do mesmo jeito. Só mudou o ano. Mas é o rito dos 15. Exatamente. Teve gente que dançou valsa, teve gente que ganhou anel, teve gente que ganhou iPhone, teve gente que ganhou convite para o show que queria ir, teve gente que dançou com o pai, com o avô, com o tio. Então assim, mudou o quê? Que talvez a de 18 já dança com um namorado, né? Um pouco mais assim, a de 15 ainda não. Então são esses detalhes. Mas o rito de passagem, né? Ele ainda continua valendo. Aquela ideia da menina que vai se distanciando da infância, e vai indo para adolescência, né? E ali já o pós-adolescência, ali já indo caminhando no sentido adulto. Elas pensam isso, né? Mas os boletos ainda não começaram a chegar, né? É verdade. Você falou bastante desse rito de passagem, né? Você acha que isso é importante para as pessoas? Não é mais importante? Como você vê esse rito de passagem na vida? É uma opinião pessoal minha, né? Totalmente pessoal, assim. Eu acho que o rito de passagem é muito importante. É muito importante. Seja no nascimento de um filho, aquela hora que você apresenta o filho, seja num batismo, seja numa apresentação, seja numa cerimônia que eu fiz esses dias, a coisa mais linda, a gente botou uma bacia com água assim, umas pétalas de flores, aí os padrinhos em volta, sem nenhuma religião, sabe? Aí ela colocou a criança ao lado assim, a criança começou a brincar com a água, com as pétalas assim. Foi uma cerimônia linda, assim, uma cerimônia de apresentação de uma criança, né? Então seja essa apresentação, seja o nosso aniversário, né? Quando você completa um ciclo ali, seja a ida de um menino para a universidade, ou a saída dele, né? Quando ele completa o ensino médio e aí agora ele vai para a universidade, ele pega aquele canudo e aquela passagem ali em frente à mesa diretiva ainda tem muita importância, muito significado, muita relevância. O casamento em si ainda tem, você vê mesmo com essa já todo mundo morando junto, né? Algumas pessoas morando junto, já levando uma vida de casados, ainda querem comemorar e querem ir lá na festa, sabe? Vestir aquele vestido, carregar aquele buquê, trocar a aliança, fazer declarações de amor um para o outro. Então o rito de passagem ele é um acontecimento humano. E a gente volta lá no começo, o que o celebrante social faz? Ele celebra acontecimentos humanos, né? Então, quer dizer, a gente como pessoa, a gente precisa disso, né? Isso valoriza a vida, valoriza tudo que a gente vem fazendo, né? Exatamente. Os ritos, né? Os ritos são humanos. É o que ele falou, celebração humana. Então, isso faz de nós sermos humanos especiais. Então, temos que sim passar por essa ritualística toda. Isso faz muita diferença para todo ser humano na vida toda. A gente assopra a velhinha, né? A gente faz pedido, a gente comemora a ida de um filho para uma viagem, a gente comemora a volta, a gente comemora todos os acontecimentos, né? As idas e partidas, as vindas, né? E voltas, as etapas que vão acontecendo, e isso é maravilhoso. A gente no mercado corporativo faz muito evento, por exemplo, de comemoração 5 anos de empresa, 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, são marcas que vão... São marcas, né, e de comemoração. Tem universidades que se juntam, né? Principalmente as universidades maiores, elas juntam o pessoal com 5, com 10, com 15, e é uma delícia isso, né? É uma delícia. Muito bom. Eu gostei muito do que você falou, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu gostaria muito que você voltasse para falar também dos ritos que acontecem na finitude, mas isso a gente vai falar num outro programa. Tá? Sim, a gente volta. Então, obrigada, Luciano, foi muito interessante tudo que você trouxe pra gente. Obrigada, Cecília, por ter ajudado a gente aqui. E você, tenho certeza que ficou sabendo de informações que você não tinha e o quanto o cerimonial é importante e é rico para as pessoas. O Universo 50 Mais fica por aqui e nós voltamos na próxima temporada.